Você toca bem flauta, hein? Nem sabe com quem eu aprendi. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Fatos Histéricos. Hoje bem histérica. Nossa. Professora Gurona, como estás? Com calor. Isso é uma bichona! Continuamos sem nosso ar-condicionado e você que já está compartilhando, eu tenho certeza que já está nos avacalhando na internet, nos humilhando. Hoje está funcionando, olha só que maravilha, caiu a minha unha, peraí. Vamos, né, avacalhar o batom tocando uma flauta legal com as maiores e melhores amantes de toda a história. Hoje o programa é o da Guampa. Hoje o programa é pra você que gosta de dar uma puladinha na cerca. Temos casos históricos, né? Nossa, caso que não falta, cara. Assim, ó, eu tive que cortar vários pra conseguir achar uns mais O povo interessantes. gosta, né? Cara, isso é tão antigo quando andar pra frente, cara. É mais antigo que andar pra frente. Nheco. Vamos começar com a história do Brasil, que eu acho que a história do Brasil, assim, é rica. Uma grande puta. Poxa, né? Já é rica nesse sentido, então. Começamos, então, com o maior dos amantes do Brasil, o cara que criou o Brasil, inclusive, que é o Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, o primeiro reinado, família nobre. Tá aqui, a primeira amante do Brasil. Essa senhora, como é que é o nome dessa senhora? Não é necessariamente a primeira, mas é a mais famosa. A primeira né? célebre amante do Brasil. É reconhecida como Marquesa de Santos, a Domitila de Castro Canto e Melo. Olha aqueles nomes antigos. E Melo. E melou a vida do Dom Pedro I, essa aí. Alta, perfeita nas formas e contornos de seu corpo. De ascendência inglesa e espanhola, com mistura às origens portuguesas. Tinha também sangue tapuio, tirado do cacique Guaianás. Uma beleza estonteante. O Dom Pedro, então, ele era casado com a imperatriz Leopoldina, teve filhos com ela, né? Inclusive o Dom Pedro II é filho com a Leopoldina e tal. Dizem que no início eles eram bem assim apaixonados, apesar de ser aqueles casamentos arranjados de antigamente, né? Assim que o pai arranja e tal, um acordo entre famílias. Odeio ser cabeludo, cara. Tem tudo na boca essa merda. Olha a cabina, tudo. O Dom Pedro era um cara, diz assim, que tinha uma voracidade sexual muito à flor da pele. Ai, nossa. Diz que ele não era aquela coisa assim. Ele diz que é um grande amante latino mesmo, né? Apesar de ter nascido em Portugal. Tinha todo assim. O Brasil era um estímulo à sexualidade do Dom Pedro. As normas da etiqueta palaciana o aborreciam. Tinha uma natureza simples. Preferia viver à vontade e usufruir cada instante da sua juventude. Mais de 100 filhos ao todo. Inclusive... É um coelho. Inclusive um de nós pode ser descendente do Dom Pedro. Aqui, Ai, né? que bafão. É mentira dela! Tudo fofoqueiro, mentira! O casamento esfriou e o Dom Pedro foi atrás de várias amantes. A mais famosa, ele conheceu um pouquinho antes do Grito do Ipiranga, né? Dizem até que ele estava indo a Santos, na casa do pai dela, já para encontrar ela num encontro amoroso. De quem é esse jegue? Ele quer me morder. Tão apaixonado que ele estava, ele deu o título para ela da Marquesa de Santos. Detalhe, ela não morava em Santos, ela morava em São Paulo. É um dos maiores mistérios da história, saber por que é a Marquesa de Santos. A Marquesa de Palmeiras. E o Dom Pedro era tão louco, mas tão louco assim, que ele inclusive traçava a irmã da amante. Como assim? Não entendi. A Maria Benedita de Castro Canto e Melo, que depois ficou conhecida como Baronesa de Sorocaba, também, né, foi um dos casos do Dom Pedro. Quer dizer que então o célebre quadro da independência para sacar a espada não foi só no Riacho Piranga. Olha, no Riacho Piranga ele nem sacou a espada, mas durante o resto do governo dele... Ele só sacou a espada. Saco e espada. O Outeiro da Glória fica aqui atrás, do outro lado do morro. Segundo historiadores, era com a desculpa de ir rezar na igreja que Dom Pedro I pegava esse caminho. Só que, na verdade, ele seguia para encontros amorosos
na casa da baronesa de Sorocaba. Maitê Proença como a Marquesa de Santos. Mas eu tenho um melhor ainda, com uma das mulheres mais gatas, na minha opinião. Luana Piovani como Marquesa de Santos também. Filho de peixe, peixinho é. Dom Pedro II, né, que era muito mais recatado que o pai, mais estudioso e tal, etc. Mas também não fugiu desse lado aí de viver a romances tórridos, né? Ele foi casado com a imperatriz Teresa Cristina, que essa história é muito legal. Que mandaram pra ele uma foto, dizendo assim, um quadro, na época não existia fotografia, um quadro mostrando assim, e no quadro ela era bonita, assim, né? Quando chegou aqui, disse que ele virou de costas, assim, de puta, me enganaram, né? Sorriso branquinho. Mas o grande amor dele foi a Condessa do Barral, que foi... Esses nomes são ótimos. Ô, tem que passar na costa do outro aí, ajuda um ao outro aí, ó. Que foi a professora, preceptora da Princesa Isabel e da Leopoldina, que foram as filhas dele. A Princesa Isabel foi a que declarou depois a abolição da escravatura, né? Exatamente. Então, assim, foi o grande amor da vida dele durante vários anos. Inclusive tem cartas onde tá ali dizendo, né, onde está registrado esse romance deles aí. Esses romances que a gente falou, né, estão no livro agora do Laurentino Gomes. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui fala sobre Dom Pedro II, né? O livro é a data da proclamação da República, mas traz a vida do Dom Pedro II, inclusive os detalhes sobre a amante. E o Dom Pedro tem na edição anterior, que é o 1822 também, que atualmente está na moda aí, né? O jornalismo falando de história, mas uma obra bem feita que vai nas fontes, né? Nas fontes primárias, né, buscar essas referências aí. Então vale a pena dar uma lida, não é uma leitura pesada, né, que traz esses detalhes. Aquelas minas de comercial de merchan. Conseguimos consumir a quantidade, que bosta. Mas na história moderna, em alguns casos nos Estados Unidos, né, que eles pagam de puritano e não sei o que. Happy birthday to you. Ai, meu Deus. Um dos mais famosos de traição é o do JFK com a Marilyn Monroe, né? Aqui, ó. Marilyn morreu. 35º presidente dos Estados Unidos. Teve momentos muito importantes da história americana, como a invasão da Baía dos Porcos, a corrida espacial, construção do Muro de Berlim, o início da Guerra do Vietnã. Toda essa história aí do início da Guerra Fria ele teve presente. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ele teve várias amantes, né? Diz aqui, ó, também atrizes, strippers, socialites, apresentadoras e etc, né? Inclusive até uma estagiária da Casa Branca já foi também a amante dele, tá? Isso lembra uma outra história que daqui a pouco a gente vai falar. E ele era casado com a Jacqueline Kennedy, né? Uma das mulheres mais bonitas e elegantes e chiques da época, né? The knowledge of the affection in which my husband was held by all of you has sustained me, and the warmth of these tributes is something I shall never forget. Ele conheceu a Marilyn Monroe durante uma festa, tá? E diz que nessa festa ele já largou um xalalá no vidinho dela, dizendo pra ela assim, vai pra minha casa lá em Palm Springs, lá, passa comigo lá no final de semana. Não se sabe se ela foi ou não, mas diz que ali começou, né, o furdúncio entre os dois. E a história do parabéns? Isso aconteceu no dia 19 de maio, alguns meses depois. Ele conheceu ela em fevereiro. Dia 19 de maio de 62, ela já estava como amante dele. E era o aniversário dele, que foi comemorado no Madison Square Garden. E ela foi convidada para cantar. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Ela que não queria ser só amante do presidente Kennedy, né? Ela queria ser a primeira dama, queria pegar o lugar da Jacqueline. Só que daí o Kennedy meio que, não, tu é só mesmo, só te quero na cama, mulher. Claro. Né? E disse que ela começou a ter um caso com o irmão do Kennedy, o Robert Kennedy. Misteriosamente, lá em agosto de 62, tudo isso nesses meses, assim, ela apareceu morta de uma overdose. E dizem que a última pessoa com que ela falou foi o presidente Kennedy.
Agora, teorias da conspiração. Se matou, se mataram. Aí, né? Se suicidou, se suicidaram. Morte morrida ou morte matada. Não pois se sabe. O negócio é o seguinte, a gente pôde perceber também que ela, além de ser amante, ela foi protagonista no cinema. Foi uma grande atriz, célebre atriz, né? Pelo menos que marcou época. Teve 3 casamentos, inclusive ela casou, o último cara que ela casou foi judeu e ela se converteu ao judaísmo pra casar com esse cara, Arthur Miller. Vamos falar sobre judaísmo na sequência, tá bom? Na sequência. Professor Gurão é da comunidade, professor Gustavo Herkovitz. E caiu perfeito o papel para ela, a maior tocadora de flauta. A gente só não trouxe o charuto porque aqui a gente não gosta que fume no escritório, aí fica aquela fumaça fedorenta. Então preferimos fazer outras analogias, como foi chupetinha ou foi chupetão? Olha, você pega aqui a chupetinha. Dizem que foi chupetaço. Qual que foi que você decide? Foi o chupetaço no Salão Oval da Casa Branca. A minha irmã disse uma coisa que é muito interessante sobre essa história, que já referimos, né, fizemos uma pequena referência no início quando falamos do Kennedy, que já aconteceu na Casa Branca outros casos de adultério. Acho que a Casa Branca tem esse nome, inclusive, porque viu muita coisa branca jorrar lá dentro. Exatamente, né? E o detalhe dessa história é que, pô, como é que ele quis fazer em segredo algo com uma judia? Não tem como. Na comunidade todo mundo sabe. Estamos falando dela. Mônica Lewinsky e o caso Bill Clinton. Coitada da família Lewinsky. Ficou conhecida, inclusive, né? Lewinsky virou sinônimo de, blowjob. Blowjob. Nos Estados Unidos, né? Ficar mais elegante, exatamente. O que aconteceu, hein? Bom, o presidente Bill Clinton foi o 42º presidente, né? Ele não era o tocador, não de flauta, mas de sax, né? Foi por 2 mandatos na presidência dos Estados Unidos, ficou de 93 a 2001. Foi um bom presidente, né? Segundo, assim, presidente pós-Guerra Fria. Ele presidiu o período de mais longa expansão econômica e paz nos Estados Unidos, né? Foi assim considerado, tinha um casamento estável com a Hillary Clinton, que né? Hoje é uma grande secretária de Estado dos Estados Unidos, foi senadora, né, durante um tempo, uma grande política, mas nem toda essa fama ali da Hillary serviu também para segurar o Clinton, né? Que começou um caso com uma estagiária em 1995, chamada Mônica Lewinsky, né? Que tinha assim, a função dela ali era estagiar na Casa Branca, e de vez em quando diziam que ela levava umas pizzas para comer com calabresa, pepperoni. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Bom governo, né, tocando sax, feliz da vida, com uma mulher forte atrás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Claro, sempre. E aí ele resolve fumar macumba, fumar um charutão. Um charutão, né? Então, assim, a grande cagada, vamos dizer assim, é que eles começaram a trocar telefonemas. E a Mônica Lewinsky era amiga da secretária do Bill Clinton. Sim. A secretária, deixa eu ver, tem o nome dela aqui, Linda Tripp. Isso. Né? E ela começou a gravar as ligações, né? Você perceba que tem um elemento aqui na mesa que é o binóculo, né? Seja através de uma espionagem, gravação, observação, uma hora a casa cai. Vazaram essas gravações, né? E daí, assim, isso foi um caso muito sério, né? Rolou, inclusive, um processo de impeachment com o presidente. Inclusive, ele negou. Ele começou a negar e ela também negou. A gente tem um vídeo dele negando, inclusive. Não, tem um vídeo dele assumindo depois. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. A Hillary Clinton também ficou sabendo de tudo e manteve-se casada, né? Nessa hora, meu amigo, é a titular que recolhe os miolos. O filme de Zapruder tem sido muito usado para sugerir que o tiro partiu da frente do presidente, derrubando-o para trás e para a esquerda. Muito obrigado pela audiência, a gente volta no próximo capítulo com mais uma história, mais um bafão escalafobético. Continua participando através da nossa fanpage, também pelo canal do YouTube, mande perguntas, questionamentos. Troço lá, meu filho, tá funcionando, finalmente. Olha que maravilha, agora não sei como é que mexe nesse troço. Com essa unha tu não vai mexer em nada. Com a unha é difícil, né? Tem que fazer uma manicure, inclusive.